E aqui eu acho que está o parágrafo que ele fala sobre isso, que cai como uma luva, né? Quando se permite cair em disputas egoístas e em qualquer condição humana negativa que envolva os atributos do ego, a paz desaparece repentinamente, a palavra é essa, repentinamente. E elas ficam presas em frequências vibratórias de consciência que são alimentadas por frequências de consciência semelhantes de outras pessoas ao redor. Ou seja, um está retroalimentando o outro. São como moscas agarradas pela teia de aranha. A luta para se livrar dos pensamentos e das frequências vibratórias inferiores de consciência pode ser cansativa e dolorosa. Então, eu falava com a Adriana a respeito disso, Oswaldo, assim, ó. Eu acho que a gente não tem que ficar se identificando com a culpa, né? Mas identificar o mecanismo que fez com que você adentrasse naquela frequência, naquela discussão. Esse é o gatilho, cara. E daí o que aconteceu? Aquela culpa, ela denuncia, né? Porque aí você tem esse movimento de frequência, aí denuncia, cai tua frequência, já era. Mas aí você tem que pensar, o que me fez entrar? Porque eu tenho a percepção, e normalmente a gente tem, não vou entrar aí, não vou entrar aí, não vou entrar, entrou. Porque o que as cartas denunciam pra gente, revelam, né? É que, cara, não olhe pro lado, não compare, não, não, não fale sobre os processos alheios. Perceba o teu processo, apenas o teu, porque se algo está acontecendo, esse conflito interno, ele é teu, cara, absolutamente teu. E pode ver, tudo que a gente está falando de percepções, se fosse colocar uma palavra que transmite esses níveis, nós estamos falando de sutileza, de refinamento. Por isso Cristo fala que ele não, um corpo não consegue absorver as energias dele, porque são tão sutis que o ego que detém, que segura essas partículas, ele não vai conseguir segurar. Entende? Porque nós estamos falando de algo sutil. A ciência está falando que 4% do universo é matéria. E 96% é matéria escura, invisível. O que é esse invisível? É o não visível. É o conhecimento, tem vida lá. Apenas 4% é mais denso e torna-se visível. E os 96% refinado, sutil. Mas não é só a religião, não, gente. São vários desertos. Pega a infalibilidade acadêmica. É uma fogueira das vaidades, entendeu? Não tem. O conhecimento, ele te conectou ao teu ser. Esse conhecimento aqui. E ele é analítico. Ele não é uma placa indicativa. Ele é analítico, ele é um passo a passo. É um step by step mesmo para você se tornar mestre de si mesmo, né? Da onde vai vir essas percepções tão sutis que você está analisando ao longo do caminho? Como que você consegue perceber agora? Sem o conhecimento seria impossível. Hoje eu vejo todos esses caras que de alguma maneira tiveram um certo grau de iluminação, não dá para saber quanto foi, de todas essas culturas, né? Eles experimentaram isso, lógico que eles experimentaram, mas eles não souberam sintetizar a maneira das cartas. Né? Por quê? Porque é uma consciência que transcende a condição humana. É que na verdade não é a leitura em si. Acontece que está todo mundo experienciando, experimentando a prática do dia a dia, né? Experimentando a consciência, o ego, né?
percebendo essa dualidade intrínseca do ser, e daí voltando para testemunhar, para se direcionar a partir das cartas, ou seja, as cartas é um manual que a gente dá as coordenadas e aí a gente vai lá e navega. E aí a gente volta para testemunhar aquela navegação pautada no manual. E aí, olha, aqui ele falou isso, eu fui lá. Eu fui lá. Ó, e aí vem o testemunho. Porque perceba que o que a gente fala aqui, ele não é opinião, é testemunho. E opinião você pode concordar ou não, mas testemunho não tem o que concordar. Você só ouve. Né? É diferente.